Olá, telespectadores! Continuamos aqui no nosso especial Couro Moda 2022, o principal evento que abre o calendário de feiras aqui no nosso país, que aconteceu aqui no Expo Center Norte. Como sempre, nós mostramos as tendências de calçados masculinos. Ao meu lado, o Adilson Pimenta, que é o fundador da Vilione. A Vilione, no meu ponto de vista, da minha forma de ver, assim, eu como homem e os detalhes de calçados, é o melhor designer para calçados masculinos que existe hoje no Brasil e no mundo também, pela nossa referência, pela nossa tradição e pela nossa, eu diria até assim, Adilson, o brasileiro, ele tem um jeito de fabricar calçado e desenvolver o seu próprio design. A gente tem os núcleos de Franca, onde você está estabelecido com a sua indústria, Birigui, nos calçados infantis, lá no sul, lá no Vale dos Sinos, onde a gente tem todas as tendências dos calçados, escarpins, enfim, das mulheres. Mas a Vilione, no meu ponto de vista, saiu na frente de todos os outros fabricantes de calçados, no meu estilo de vida. Como é que você desenvolveu isso? Quantos anos tem a Vilione, Adilson? Primeiramente, muito bom estar aqui novamente, né? Podendo falar um pouquinho dos nossos calçados, falar um pouquinho da história da Vilione e em mais uma edição, né, da Couro Moda também, que é essa 2022, mostrando as tendências aí do nosso próximo inverno. E, Otávio, eu comecei no sapato em 1997 e de 1997 até 2001 eu entrei no mundo do calçado e comecei a perceber que tinha assim, muita dificuldade em se fazer em Franca sapatos com designers arrojados, com qualidade acima da média. Eu percebia uma indústria muito forte, como sempre foi e ainda voltada para o mercado americano principalmente, ou seja, sempre foi um polo calçadista que exportou muito calçado, mas eu percebia que a gente poderia ir um pouco mais, a gente poderia avançar um pouquinho nesse estágio, porque eu fazendo prestação de serviço, eu tinha uma empresa que fazia só até uma parte do calçado, eu fazia a montagem desse calçado, eu trabalhava para muitas empresas, né? E essas empresas eu percebia que destinava o calçado dela para marcas mais populares. E eu percebia que nesse mercado de luxo, nesse mercado mais sofisticado, nesse mercado um pouco mais ousado, eram poucas as fábricas que faziam esse tipo de produto. E foi aí que eu entrei. Eu falei assim, nossa, se um dia eu for fazer a minha própria marca, eu quero que a minha marca seja diferente. E assim eu fiz. Então, comecei um trabalho bem pequenininho, eu e minha esposa, e a gente criou a marca Vilione. Eu me lembro muito bem que colocar a marca Vilione no mercado foi muito difícil, porque todos os nomes que eu pensava em colocar como marca já existia o registro, né? Até que a gente chegou no Vilione como marca. E aí começou a nossa história. Então eu já comecei a fazer um sapato que na época era muito difícil para muitas fábricas fazer, que era sapato de pelica. Fazer sapato em pelica não era para qualquer um, era um sapato já de artesão, porque são peles pequenas, peles que já exigem um cuidado. Então, para cortar as peças do calçado, exigia que o profissional tivesse um conhecimento acima da média. Depois, quando você partia para a próxima fase, que era pespontar essas peças, né, que é costurar, né? A gente chama de pesponto. Essa costura deveria ser... a pessoa tinha que ter um cuidado a mais. Então a espessura da linha é importante, a quantidade de pontos que você usa por centímetro faz muita diferença para poder você ter uma costura perfeita. Então eu me propus a fazer isso aí. E aí fizemos uma pesquisa de mercado, entendemos na época quem que poderia estar comprando esse mercado, analisamos os nossos concorrentes e assim começou a nossa história, fazendo um sapato de pelica, que era para poder já atender aquele homem exigente naquele momento. Se vocês imaginem um país como o nosso, o Brasil, que nós temos aí, acho que é o primeiro ou segundo maior rebanho, né? A gente tem uma manufatura de couros aqui no Brasil, a gente exporta, não é só calçados. Quando a gente fala o setor coureiro calçadista, é que a principal matéria-prima, o couro, é usado nos calçados, mas o couro também é usado
em vários outros tipos de produtos, né? Como muitas indústrias famosas com grifes que hoje estão na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, começaram produzindo selas de cavalo nos anos 19, século 18, né? E a Viglione se propôs com toda essa pesquisa de mercado, com tudo que você desenvolveu com a sua equipe, com seus trabalhadores, né? Porque um calçado desse, para você chegar num solado, dar o conforto para que você possa usar o dia inteiro, estar pisando de uma forma super confortável, é muito pensado, né? Não é os tênis, não são os sneakers que vieram para ganhar o mercado. Você tem que trazer esse lado também para os calçados tradicionais. E o Adilson fez isso, né? Adilson, você foi lá, pesquisou, e você é um cara de uma idade, quando você era cantor, artista, né? O Adilson ainda foi um cantor famoso, né? Franca tem esse lado da indústria, dos cantores. Eu costumo dizer que eu sou a exceção de Franca, né? Porque normalmente lá sapateiro virou cantor e fez sucesso, e eu era cantor e virei sapateiro. Ele foi ao contrário. E o Viglione, muito cuidado, desde as embalagens, das caixas, dos acabamentos. E muito importante falar também que o Adilson investiu muito na participação das feiras internacionais. Da Mican, a gente tem feiras aí onde a Viglione levou a bandeira brasileira, o orgulho do nosso país na fabricação de um produto diferenciado para mercados como visitantes que vêm da China, que fabricam calçados em milhões e milhões de pares. Como é que você vê hoje o calçado fabricado no Brasil e a oportunidade de exportar, você que tem já uma tradição nisso? Então, existe uma mudança nesse momento de visão desse comprador muito favorável para o nosso mercado brasileiro. Já está acontecendo, já está num processo pós-pandemia de uma recuperação, na verdade, desse setor. Muitas marcas renomadas, muito importantes, principalmente no mercado americano, nesse momento voltaram a comprar no nosso polo calçadista. E a gente, assim, graças a Deus, estamos hoje podendo nos dar o luxo de estar aqui comentando que o nosso sapato hoje vai ser encontrado nas melhores lojas, nas melhores vitrines do mercado americano. Isso é muito bom, e está acontecendo uma outra coisa que, assim, para mim é muita surpresa. Porque marcas, quando a gente vai lá ter como referência e inspiração, hoje eles estão entrando dentro do showroom e, na verdade, aproveitando da nossa coleção, aproveitando do nosso design, das nossas criações, para colocar pronto, tal qual estão no mercado americano. Então, e com dólar super favorável. Então o Brasil hoje, a indústria, mais uma vez a indústria calçadista, irá se recuperar e voltar a empregar, dar empregos nos 3 polos que eu falei para vocês no início da nossa reportagem. E eu digo só uma coisa, o Adilson Pimenta para mim é uma referência, porque ele tem um diferencial. Ele tem um olhar para o mundo e do mundo para o Brasil. E fabricando no Brasil, ele exporta para os 5 continentes do nosso país. Adilson, vamos falar um pouquinho de referência agora. A gente já falou demais das coisas aqui. Eu estou vendo assim, esse aqui me chamou muito a atenção, porque esse aqui é um sapato, é meio baseado na linha inglesa do século XIX, né? Exatamente. A gente pega aquele filme, aquela série inglesa, como é que chama? Que tem as navalhas e não sei o quê. A gente tem... Não, como é que chama? Agora não vou me lembrar. É o Twin Peaks? Não me lembro. Mas enfim, é uma cara de Harry Potter, ele remete muito ao design inglês, né? Então, Otávio, assim, eu demorei muito para entender o mercado inglês. Nas minhas pesquisas, assim, eu viajo desde 2003 para a Europa. E eu posso dizer para você que eu conheci Londres em 2006, se não estou enganado. E eu sempre ia para Londres, mas eu não conseguia entender Londres. Eu não conseguia extrair de Londres a moda que ela oferecia em condições de trazer para ficar comercial, porque eles são muito específicos, é uma moda muito... Mas eles são muito bons em sapato em couro, hein? Nossa, com certeza, eu sou apaixonado. Então, tem marcas como, vamos falar uma Dupont, por exemplo, que todo mundo acha que é uma marca de isqueiro,
O que a Dupont não fez de celas de cavalos e tudo? Vocês imaginem nos anos, você sabe que... final do século XIX, as celas de cavalo eram os melhores produtos, como hoje a gente tem os maiores carros. Né? Exatamente. E assim, mas o que me chamou muita atenção para o mercado londrino é que eu tive a oportunidade, em uma das feiras, uma das edições que eu fiz na Mican, de conhecer uma marca londrina chamada Loke, de muita tradição. E eu fazia naquele momento um sapato totalmente costurado na forma com a sola. E aquilo ali em Londres, no mercado londrino, entrou com muita força. E eles compraram muito bem essa ideia. E eu fui a única empresa brasileira a conseguir exportar sapato e fazer parceria com essa marca. É uma marca super tradicional, com muita qualidade, talvez uma das mais tradicionais em Londres. E foi dali que me despertou, para poder conhecer um pouco mais sobre o mercado londrino, sobre o mercado inglês, sobre a moda de calçado inglês. E hoje eu tenho Londres como meu porto seguro, entende? Só que é difícil extrair a moda de lá, não é uma coisa tão fácil. Por isso que eu falo que a missão do estilista, do designer de produto, é um garimpo, né? E garimpar Londres e conseguir extrair de Londres aquilo que ele tem, não é uma tarefa tão simples. Eu costumo dizer que é dom. É um dom que o Adilson Pimenta tem. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já aqui pela rede CNT de televisão com Adilson Pimenta, fundador da Vilione, uma das principais indústrias de calçados, do meu ponto de vista, do bom gosto daqueles calçados que eu uso e vou continuar usando para sempre. Não saia daí. Otávio Neto, ON na TV, um oferecimento Radite Plastics.